Então, olá pessoal, hoje mais uma aula de geografia e nós vamos falar sobre os BRICS. E a primeira coisa importante para você saber é que os BRICS não são um bloco econômico, por exemplo, como é o Mercosul, como é o NAFTA e também como a União Europeia e outros que existem. Eu vou lhe contar essa história daqui a pouquinho. Nessa aula de hoje, eu vou destacar basicamente dois países. Eu vou destacar para você a Rússia e também a Índia. Então fique ligado que a partir de agora, aula sobre os chamados BRICS. Então essa história de BRICS começou com esse sujeito que você está vendo aqui na imagem, um economista inglês chamado de Jim O'Neill. Ele estava estudando a chamada Nova Ordem Mundial, que é um período que vai do fim da Guerra Fria até os dias atuais. Então ele estava estudando esse novo cenário que estava se montando no mundo e chegou à conclusão que estes paísezinhos, olha só, Brasil, Rússia, Índia e China, teriam um papel importante nesse novo mundo que estava surgindo, esse novo mundo chamado de Nova Ordem Internacional, a Nova Ordem Mundial. Professor, e esse S aí da África do Sul? Não. Quando Jim O'Neill ele vai colocar o nome BRICS, começa a falar nomes BRICS, ele não colocou a África do Sul no meio. A África do Sul entrou depois por uma série de outros fatores, certo? E o interessante é porque Jim O'Neill ele fala o seguinte, que esses países dos BRICS teriam o poder de alavancar a economia mundial, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, a partir de agora, nós vamos começar a conhecer quais são as semelhanças, quais são as similaridades entre esses países dos BRICS. E a primeira semelhança entre eles é o fato de eles serem países populosos, certo? São países populosos. Quando eu digo que países são populosos, eu estou dizendo que lá tem pelo menos duas coisas importantes. Eu estou dizendo que lá a gente vai encontrar muito mercado consumidor, pessoas para consumir produtos e também muita mão de obra. Mão de obra, olha só, mão de obra abundante. Então, aí já começa a ficar interessante para o grande capital investir nessa área, certo? Uma outra coisa que a gente consegue observar quando estudamos os BRICS é que são países de grande extensão territorial. Veja aqui o tamanho do Brasil. Índia, China, a Super Rússia, a Rússia que é um país asiático e também um país europeu, como a gente vai estudar hoje daqui a pouquinho. Mas a África do Sul não, professor, é verdade. A África do Sul destoa um pouco da maior parte das características dos BRICS. Então, se liga, os BRICS têm essa similaridade, são países populosos, portanto tem grande mercado consumidor e também tem uma abundante mão de obra, pessoas para trabalhar. Lembre-se, tudo aquilo que tem muito vale pouco. Portanto, é uma mão de obra abundante e barata. E como a gente estava dizendo, também grande extensão territorial, com alguns recursos naturais que inclusive nós vamos falar daqui a pouco. E segundo Jim O'Neill, os países dos BRICS têm o poder de alavancar a economia mundial. Eles têm o poder de alavancar a economia mundial. Como assim, professor? Como é que a gente pode comprovar esses dados? Olhando para essa tabelazinha aqui. Observe bem. Se você for, eu peguei um dado estatístico que mostrava o seguinte. No segundo trimestre de 2008, como é que estava o PIB, o crescimento do PIB dos países mais desenvolvidos economicamente, das potências tradicionais, com o do PIB dos países dos BRICS. Olha só que interessante. Em 2008, no referido período, o PIB dos Estados Unidos crescia 2,2%. O PIB do Japão só 0,5%. O da China, 9,3%. O da Alemanha, 1,4%, da França, 1,2%, do Reino Unido, 1,4%,
Da Rússia, que faz parte dos BRICS, 6,8%. Do Brasil, quem dera que ainda fosse, 4,8%. E o da Índia, 7,9%. Ou seja, que é aquilo que Jim O'Neill falava. Os BRICS têm a importância, o papel de puxar o desenvolvimento da economia mundial, de alavancar o desenvolvimento da economia mundial. Ou seja, eles têm potencial para crescimento. São espaços que, se a gente investir, vai dar retorno ao grande capital. Então, isso era o que Jim O'Neill falava lá no período quando começou a empregar o nome dos BRICS. Lógico que a situação hoje já não é tão desse jeito. Você pega aí países como o Brasil, o crescimento econômico da gente nos últimos anos tem sido baixíssimo. Mas, na verdade, essa palavra BRICS deve significar para você o seguinte, que existe um bloco de países, que não é um bloco econômico, mas que existe um grande potencial de crescimento, de investimento. Uma outra coisa que é importante deixar claro, houve um momento, como eu estou lhe mostrando aqui, que os países dos BRICS tinham um poder realmente financeiro, só que eles não tinham poder político, como, por exemplo, os Estados Unidos. Os BRICS, eles desejam não apenas o poder político, mas também ter uma influência no mundo. E aí é importante também que você saiba que os BRICS, no ano de 2014, inclusive logo depois que acabou a Copa do Mundo aqui no Brasil, eles se reuniram e fizeram um banco chamado de o Novo Banco de Desenvolvimento. Esse banco, o objetivo dele é basicamente emprestar dinheiro, investir em projetos para criar infraestrutura nos países subdesenvolvidos, nos países em desenvolvimento. Em outras palavras, é o seguinte, os países dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e também África do Sul, desejam emprestar dinheiro a algumas nações em desenvolvimento ou nações pobres, com objetivos de influenciar a política econômica desses países. Afinal de contas, quando você pede dinheiro emprestado, você não só paga o juro, você tem que receber também uma cartilha daquilo que você precisa fazer. Então, fique ligado aí também nesse banco dos BRICS, tá certo? Professor, mais alguma coisa importante sobre os BRICS? Como eu estava dizendo, nós vamos estudar dois países hoje, que são a Rússia e a Índia. A Rússia, que em 2008 chegou a ser a nona economia mundial, mas que em 2016 a Rússia passou a ser apenas a 12ª economia, o 12º maior PIB. O que mais a Rússia tem de interessante? O que é que mais a Rússia tem de importante para oferecer no mundo de hoje? Para oferecer de maneira positiva e às vezes nem tanto também, né? Um detalhe importante, a Rússia é o 5º país que mais investe na área militar. A Rússia, como você sabe, desde o tempo da Guerra Fria, a Rússia é uma potência bélica. E também é importante que você saiba que a Rússia faz parte do Conselho de Segurança da ONU. É um membro permanente. Professor, me lembra aí o que é o Conselho de Segurança da ONU. O Conselho de Segurança da ONU é formado por 5 países. Olha só, Estados Unidos, Rússia, França, Inglaterra e China. Esses 5 países, como o nome diz, eles praticamente decidem sobre a questão da segurança no mundo, quando se fala em conflitos armados. Esses 5 países, eles possuem direito a veto. Veto é o poder que um país tem de proibir uma guerra, de vetar uma guerra, de proibir uma invasão de um país sobre o outro. Portanto, a Rússia tem sim uma certa importância no cenário internacional, certo? Outra coisa importante, a China também tem veto nesse conselho. E aí, pessoal, é importante que você perceba o seguinte, que quando a gente estuda a nova ordem mundial, a gente começa a perceber que a Ásia
ela começa meio que a se estruturar como sendo agora o local que vai começar a surgir essas novas potências. Segundo alguns especialistas, de 2001 para cá, dos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 para cá, o eixo econômico e político do mundo está saindo aqui da América e está vindo aqui para a Ásia. Porque lá na Ásia você tem, exemplo, 64% da população mundial. Na Ásia você tem países da economia consolidada ou países cuja economia vem crescendo muito. Economia consolidada do Japão, economia que tem crescido muito, Coreia do Sul, a economia também da própria China, da Índia. Então, eu quero que você perceba esse movimento que o mundo está fazendo ultimamente em direção à Ásia. E a Rússia está nesse contexto, porque a Rússia também, além de ser um país europeu, também é um país asiático, certo? Uma outra coisa que mostra a importância da Rússia é que a Rússia, ela criou e ela também lidera um bloco econômico chamado de CEI, Comunidade dos Estados Independentes. Esse grupo, chamado de CEI, na verdade, foi uma tentativa que a Rússia criou de continuar influenciando os países que antigamente faziam parte do bloco socialista. Infelizmente, ou felizmente, dependendo de como a gente analise, nos últimos anos, o preço do gás natural e do petróleo da Rússia, do mundo inteiro, na verdade, esse preço do gás natural e do petróleo vem diminuindo, o que faz com que a Rússia comece a perder um pouco seu poder financeiro. Também é importante que você saiba que, mesmo assim, a Europa depende muito da Rússia em algumas questões do tipo do gás natural. Se você pegar aqui, ó, a Rússia é grande fornecedora de gás natural para os países europeus. Bulgária e Finlândia, 100% do gás natural desses países vem da Rússia. Países como França, Itália e Romênia, até 33% do gás natural que eles usam é suprido pela Rússia, é um gás natural que vem da Rússia. Resumindo o contexto todo, o gás natural que é usado na Europa, 42% desse gás natural vem da Rússia. Portanto, existe uma dependência da Europa em relação aos russos nesse quesito de energia. Portanto, gás natural. E o nosso segundo país hoje, a Índia. A Índia, que quando a gente começa a explicar em sala de aula, a Índia, os alunos ficam dizendo, professor, a Índia é tudo isso, professor? Eu pensei que a Índia era uma bagunça geral. Cuidado, a Índia é um país que tem lá seus pontos positivos também, que a gente vai analisar a partir de agora. Uma coisa para a gente começar a falar sobre a Índia é que a Índia tem 17% da população mundial. A Índia é o país, o segundo em população. A Índia possui aí na beira de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. A metade do território indiano é voltado para a agricultura, destinado principalmente à plantação de arroz, também à plantação de trigo. E uma coisa que surpreende muitas pessoas é isso aqui. Olha só, o Parque Industrial da Índia está entre os 10 maiores parques industriais do mundo. Mas não é assim qualquer tipo de indústria também não. A Índia possui indústria bastante desenvolvida, principalmente nesses setores como a energia nuclear, também a indústria de satélites artificiais, a indústria da informática. Exemplo que eu coloco inclusive aí no slide para você. A Índia é o segundo maior país produtor e exportador de software. Só perde, logicamente, para os Estados Unidos. Certo? Já chegou um tempo que, já faz um tempinho isso, que aproximadamente 30% dos trabalhadores da informática eram
indianos. Outra coisa, para a gente começar a entrar um pouco mais na Índia, é que a Índia é considerada por alguns a farmácia do mundo. Isso é um dado impressionante agora. A Índia é a maior produtora de produtos genéricos do mundo. 70%, olha só, 70% dos remédios que a Unicef compra contra a AIDS é comprado da Índia. Entre 75% e 80% dos remédios consumidos nos países pobres, nos países subdesenvolvidos, é também produto indiano. Então, realmente, a Índia é uma farmácia do mundo, certo? E também você deve saber, a Índia é a maior produtora de filmes, é a chamada Bollywood, não é? Indústria cinematográfica bastante desenvolvida, segundo alguns, e é bem verdade, o problema é a qualidade dos filmes indianos. É porque eles produzem muitos filmes, adaptam alguns filmes ocidentais, e eles vendem principalmente para a Ásia e também para a África, tá certo? Isso daqui também é importante que você saiba. Olha só, fuga de cérebros. Guarde esse nomezinho, fuga de cérebros. Fuga de cérebro significa dizer que uma parte importante da mão de obra qualificada de um país está saindo dele. A Índia sofre muito com isso, como eu disse ainda agora. A Índia sofre porque a Índia produz essa mão de obra qualificada e outros países, principalmente como Estados Unidos, cooptam, puxam os indianos para trabalhar em determinadas empresas, nessas empresas principalmente aí do setor da informática, tá certo? Então, estude essa questão da fuga de cérebros e lembre-se que a fuga de cérebros tem duas coisas importantes para você saber. A primeira, a fuga de cérebro é, portanto, a saída, a emigração de mão de obra qualificada. E essa fuga de cérebro, aliás, atrapalha o desenvolvimento do país que perdeu essa mão de obra qualificada. Nesse contexto, trazendo aqui um pouco para a nossa realidade do Brasil, é importante que você pense assim, será que é possível ter alguma maneira de proteger essa mão de obra indiana? Pode, lógico. Alguém pode estar pensando, não, mas eles saem porque não têm bons salários? Também. Eles saem porque nem sempre têm boas condições de trabalho? Também. Mas como é que o país pode se proteger? Alguns países, como é o caso de Cuba, e a gente pode discutir se isso é certo ou não, alguns países, como é o caso de Cuba, eles cobram, no caso de Cuba, os médicos. Os médicos vão para outros países, não é uma coisa que só foi aqui no Brasil, outros países também têm médicos cubanos. O que eles fazem? Um percentual do seu salário vai para Cuba poder manter, por exemplo, os cursos de medicina. A gente pode dizer se é legal ou não, mas aí é uma outra discussão. Mas saiba, a fuga de cérebros atrapalha o desenvolvimento dos países que estão perdendo aquela mão de obra qualificada. E para fechar aqui, para resumir, um quadro sobre o que esses países dos BRICS nos têm a oferecer. Então, qual a importância dos BRICS? Isso aqui não é o suficiente, o que eu coloquei aqui nesse quadro, mas já começa a nos dar uma ideia sobre a importância desses países, tá certo? Por que, professor, você não colocou o Brasil? Porque depois a gente estuda o Brasil separadamente. Do mesmo jeito, há uma aula sobre a China, que depois nós vamos ter. Uma aula sobre a África do Sul, que a gente estuda quando fala do continente africano. Então, o destaque do Brasil não é só isso, né? O Brasil tem muito mais coisa a oferecer do que simplesmente produtos da agropecuária. Mas é um destaque do Brasil, sem dúvida nenhuma, produtos da agropecuária, o chamado agronegócio. A Rússia, como a gente falou na aula de hoje, é um grande exportador de gás natural e também de petróleo.
a Índia, produção, exportação de softwares, energia nuclear, também indústria bastante desenvolvida, produção de fármacos, né? Produção de remédio. E a África do Sul, o setor da agropecuária e também o setor da mineração bastante desenvolvido. Então essa foi a nossa aula de hoje. Enquanto estivermos na quarentena, fique em casa, permaneça em casa e também estude em casa. Um abraço e até a próxima aula.